A gente está há algumas semanas falando sobre essa série, trabalhando nessa série chamada Ao Redor da Mesa, onde a gente percebe algumas lições de Jesus que são dadas em meio a refeições, e a gente vai continuar com ela até a semana do Carnaval, onde a gente vai estar no retiro, e aí a gente já retorna com uma outra série, mas por hora a gente vai seguir nessa. Queria começar hoje te perguntando se você já teve as suas expectativas frustradas. Se você é palmeirense, eu acho que eu não teria exemplo melhor do que o resultado de ontem, mas creio que não seja o caso, pelo menos de boa parte de nós. Mas você já colocou esperança em alguma coisa que não se concretizou? Você já se decepcionou com alguma coisa? Já se decepcionou com alguém? É uma sensação esquisita, para não dizer horrível, né? Você já se decepcionou com Deus? Por mais que isso possa parecer estranho, às vezes nós nos sentimos exatamente assim. O Philip Yancey, ele tem um livro chamado Decepcionado com Deus, onde ele lida com esse sentimento que nós temos por vezes. Parece que Deus está nos frustrando nas nossas expectativas. Parece que Deus está nos decepcionando porque nós estamos esperando alguma coisa dele e as coisas não acontecem do jeito que eu estou esperando que elas aconteçam. Nesse livro, ele se baseia em 3 grandes perguntas que por vezes nós fazemos. A primeira delas é a seguinte: Deus é injusto? E aí, Deus é injusto? É muito fácil a gente responder que não, mas há situações que acontecem na nossa vida que pode ser que você não queira pensar isso para não blasfemar contra Deus, mas lá no fundo, se você é honesto e sincero, você lida com essas questões e se pergunta, talvez você não afirme que Deus é injusto, mas você não consiga relacionar Deus ser justo e ao mesmo tempo aquilo acontecer na sua vida. E a gente entra em crise e é absolutamente normal. Não estou aqui hoje para criticar se você já teve esse tipo de pensamento. Mas é a primeira pergunta que ele faz. A segunda é: Deus está calado? E a terceira é: Deus está escondido? E caminhando por histórias bíblicas e histórias pessoais, ele vai afirmar no desenrolar desse livro que essa decepção que nós temos, ela não é exatamente com Deus, mas com uma imagem de Deus que nós idealizamos. O grande problema não é com Deus de fato, mas é com a concepção que nós temos de Deus. A grande verdade, irmãos, é que Deus ele não nos frustra ou nos decepciona, porque a decepção é resultado de você esperar alguma coisa e ela não acontecer. E Deus ele nunca nos promete algo e não cumpre. A grande questão é que nós projetamos algumas coisas e nós imaginamos, seja pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria vontade, pela nossa falta de inteligência às vezes, mas nós imaginamos que Deus nos prometeu algumas coisas que, na verdade, Ele nunca nos prometeu. E daí que vem a nossa decepção, a nossa frustração. Pensando então em termos mais práticos, essa decepção é resultado de eu criar expectativas e essas expectativas não serem atendidas. O que a gente pode concluir? Que a decepção ela tem muito mais a ver comigo do que com o outro. A decepção tem muito mais a ver com o que eu espero do outro do que com o outro propriamente se propõe a ser ou a fazer para mim. É esperar que alguma coisa boa aconteça, mas aquilo não acontecer do jeito que eu esperava. O problema não está nas circunstâncias. O problema está na expectativa que eu gerei a partir das circunstâncias. O melhor exemplo que a gente tem disso, e talvez o que a gente mais sofra também quando a gente fala de decepção, é você chegar no freezer, ver um pote de sorvete, abrir aquele pote de sorvete, e o que tem dentro? Todo mundo já passou por isso. É uma decepção muito comum. É feijão e ele está congelado e não está temperado, porque se você abre e vê o feijão e ele estivesse pronto, você vai falar, só de ruim eu vou comer feijão agora, eu queria o sorvete, mas não tem. E todo mundo já passou por essa decepção, por essa frustração, mas nenhuma nos representa tão bem. Tinha até uma comunidade do Orkut, eu não sei quem é antigo aí, né? Hoje a gente fala que é antigo, pessoal que se lembra do Orkut, mas tinha uma comunidade chamada Queria Sorvete, mas era feijão. Realmente
uma situação que traz muito sofrimento para cada um de nós. Eu poderia parar por aqui e a gente ir embora triste, decepcionado, mas o Evangelho traz um novo vigor, mesmo diante do feijão congelado, amém? Diante dessas decepções que surgem, alguns caminhos nos são propostos para nós lidarmos com essas questões. Por exemplo, alguns vão dizer assim, olha, para você não se decepcionar, não crie expectativas para absolutamente nada. É um conselho, em certo sentido, legal, mas não é muito real, porque por mais que a gente tente não criar expectativas, nenhum de nós consegue ser tão racional assim, né? Não sei se você já passou por isso, mas você vai fazer uma entrevista de emprego que você acha que vai ser algo que vai mudar a sua vida e vai ser bom, e sem que você queira, você já não consegue dormir direito na noite anterior, porque você está o tempo todo criando expectativas, pensando como vai ser, pensando quanto você vai ganhar, o que você vai fazer com o dinheiro, você já está imaginando as perguntas que vão ser feitas para você e como você vai responder. Você já sabe que diante da pergunta qual é o seu maior defeito, você vai dar uma qualidade ali distorcida, dizendo eu sou perfeccionista demais, não tem? Um pessoal que instrui a fazer esse tipo de coisas. As expectativas, elas são criadas, quer você queira ou quer não. Alguns vão dizer assim, então seja pessimista, porque o que vier a acontecer vai ser lucro. Na verdade, todos esses mecanismos, eles são uma espécie de fuga, de negação de uma única realidade. Na vida, todos nós vamos nos decepcionar. Você já enfrentou alguma decepção? Deixa eu te apresentar uma outra realidade então. Na vida, todos nós também vamos decepcionar alguém. Que a gente se coloca muito facilmente nesse lugar de vítima e a gente se esquece que relações humanas, isso acontece o tempo todo nessas relações. Nós colocamos expectativas nas pessoas, elas não são atendidas, nos decepcionamos, mas as pessoas colocam expectativas sobre nós que nós não atendemos, e há esse jogo e essa transferência de decepções o tempo inteiro. Olhando para o Evangelho, nós conseguimos aprender com situações assim. Nós enxergamos nessas situações de decepção oportunidades de crescimento. Não tem a ver com ser pessimista ou otimista, mas tem a ver com enxergar a realidade do jeito que ela é e aprender com a realidade, seja ela boa ou ruim. Tem uma frase muito interessante de um escritor chamado Ariano Suassuna, não sei se você já ouviu falar sobre ele, se não, deveria ter ouvido falar. Ele escreveu, por exemplo, O Alto da Compadecida, acho que aí todo mundo já deve ter visto o filme, mas enfim. Ele, em uma de suas frases, ele diz o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. O otimista é um tolo no sentido de que alguns negam as dificuldades da vida. O otimista é um tolo no sentido de que há pessoas que, em nome de um suposto otimismo, elas parecem desconectadas da realidade. O otimismo, para alguns, é uma espécie de alienação. Está tudo dando errado, as coisas obviamente vão dar errado, mas ele mantém esse discurso otimista que, na verdade, poderia ser traduzido como um discurso alienado, desconectado da realidade. O pessimista, por outro lado, é um chato, porque ninguém merece alguém que só vê o lado negativo das coisas. E ele apresenta nessa frase uma terceira opção, que é ser um realista esperançoso. Eu não nego a dificuldade que a realidade traz para mim, mas ainda assim eu me recuso a ficar desesperado. Apesar da realidade difícil, eu quero manter essa esperança. O grande problema é que há algumas realidades que se apresentam para nós, que quando nós olhamos para ela, nós ficamos ainda mais desesperados. Como experimentar, então, esse sentimento de olhar para a realidade com esperança e não com medo de mais decepções? Olhando a vida por meio do Evangelho. A gente segue na nossa série, e o texto de hoje ele é bem interessante, porque nós vemos duas pessoas decepcionadas com expectativas que essas pessoas tinham criado acerca de Jesus. Eles esperavam o Messias prometido, o Cristo, o ungido de Deus, aquele que viria para libertar a nação de Israel, e agora a realidade mostra para eles que Jesus está morto. Eles estão lidando com esse sentimento, eles estão saindo da festa da Páscoa, onde tinha acabado de acontecer a crucificação, a morte de Jesus, e eles estão retornando agora para a sua cidade, caminhando por uma estrada, até que no meio dessa caminhada, esses dois homens conversando, uma terceira pessoa se aproxima deles e começa a conversar.
era o próprio Jesus, mas eles ainda não haviam percebido. Eles só percebem isso quando chega o momento de uma refeição. Em uma refeição com Jesus, os olhos desses homens são abertos e eles o reconhecem. Na verdade, essa refeição é uma quase refeição, se é que isso é possível. A gente vai ver isso mais à frente, o porquê é uma quase refeição, porque eles ficam tão assombrados e maravilhados com o que acontece que eles nem chegam a comer, eles voltam imediatamente para Jerusalém. E aí você se pergunta, se não é exatamente uma refeição, conta para a série? Conta para a série. Primeiro, que quem escolhe sou eu. Isso aí é o primeiro ponto. Segundo lugar, porque eles chegaram a ficar ao redor da mesa. Terceiro lugar, porque eles recebem algumas lições de Jesus. E quarto lugar, porque você também não é sommelier de pregação, certo? Então, abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 24. A gente vai ler a partir do verso 13. E hoje eu vou pedir mais uma vez para você manter sua Bíblia aberta, porque ao invés de nós lermos o texto todo, eu queria ir lendo esse texto com vocês e destacando alguns pontos nele. Então a gente vai falar sobre esse texto à medida que a gente for caminhando por ele. Lucas capítulo 24, o texto completo é do 13 ao 35, só para você se desesperar e saber que vai acabar só no 35, então se deu meia hora de pregação, a gente está no 18, ainda aperta o cinto que falta versículo à beça, mas Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Esse texto é conhecido por esses dois homens que estavam indo para um lugar chamado Emaús. Eu queria que você se lembrasse, antes da gente ler os primeiros versos, que a última vez que eles haviam visto Jesus, ele estava morto. Eles pensavam que Jesus nunca mais voltaria. Eles viveram esses últimos dias de modo intenso, viveram esses dias da crucificação, viveram esses dias da morte de Jesus, e eles estão tristes, deprimidos, decepcionados. Só que de repente o cenário começa a mudar, porque algumas mulheres começam a afirmar que o corpo de Jesus não está mais no túmulo e que anjos apareceram para elas anunciando a ressurreição. Então eles estão percebendo que Jesus está morto, mas de repente um fio de esperança começa a surgir, mas eles ainda não acreditam, eles se sentem mais confusos, eles se sentem mais angustiados ainda. Eles haviam vindo para Jerusalém para a festa da Páscoa e agora eles estão retornando para casa. Versos 13 a 16, no começo dessa narrativa, Lucas, o evangelista, vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Pensa que cena estranha. Eles estão aflitos porque Jesus havia morrido, eles conhecem Jesus, eles haviam presenciado a crucificação, eles souberam que Jesus havia morrido, e de repente eles estão caminhando, falando sobre isso, voltando para casa. O próprio Jesus se aproxima deles, mas o texto bíblico vai dizer que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles estão voltando de Jerusalém para Emaús, fica a uma distância aproximada de 11 quilômetros, é o que o texto, a NVI vai dizer, por exemplo. Uma das razões pelas quais eu gosto dessa versão é por causa dessas medidas que ela apresenta. Nas versões mais antigas vai usar jornada de um sábado, tiro de pedra, côvado, não sei se você já viu isso, dependendo da versão que você utilize. A NVI já traz essas medidas mais aproximadas para a nossa realidade, e essa é a primeira vez onde vemos o próprio Jesus vivo em ação. Nos 12 primeiros versos, os anjos já haviam anunciado que ele havia ressuscitado, mas agora Lucas está mostrando o Jesus vivo em ação para os seus leitores, e ele o faz de maneira mais despretensiosa possível. Os homens estão caminhando e Jesus simplesmente encosta ali do lado e começa a caminhar ao lado deles. Olha os versos 17 e 18. Jesus se aproximou deles, começa a caminhar com eles e agora lhes pergunta: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles,
chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Eles estão falando sobre Jesus. Jesus se aproximou deles e perguntou sobre o que vocês estão conversando. E o cara se irrita ainda e fala assim: mas você é o único visitante em Jerusalém inteira que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias. Um ponto interessante a ser observado nesse texto é que Lucas está citando a sua fonte. Não sei se vocês perceberam, mas ele dá nome para um desses homens. Ele diz que um desses homens se chama Cleopas. O que Lucas se propõe a fazer quando cita o nome desse homem é nos provar que a sua narrativa ela é confiável. Ele está escrevendo para os seus leitores e ele está citando o nome de um homem que muito provavelmente ainda está vivo na época. Ou seja, se tem alguma dúvida, vai nele e pergunta para ele, que não é uma história inventada, não é uma parábola, uma ficção. Eu estou falando sobre algo que realmente aconteceu e eu estou dando o nome de uma testemunha que estava presente. A partir do verso 19, Jesus vai continuar o diálogo e pergunta assim: que coisas? E aí eles respondem o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta, poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Eles chamam Jesus aqui de profeta. Eles não dizem mais que ele era o Messias ou Cristo, que são palavras Messias hebraico, Cristo em grego, que significam ungido de Deus. Aquelas pessoas que eles estavam aguardando por tanto tempo. Eles dizem agora que simplesmente Jesus é um profeta, como tantos outros já haviam passado por ali. Ele é simplesmente um profeta, como tantos outros que o próprio Deus usara para falar as palavras de Deus para a nação de Israel. E de repente o tempo passava e aquele homem morria, não era a redenção prometida, não era a esperança que eles tanto almejavam. Jesus agora para esses homens estava reduzido a meramente um profeta. Ele não pode ser o Messias escolhido por Deus, porque o Messias deveria vir e libertar o seu povo, mas Jesus está morto. Eles chegam a afirmar o seguinte: nós esperávamos que era ele que traria redenção a Israel, mas ele está morto. Se lembram da questão da decepção? Eles estão decepcionados com o acontecimento por causa das expectativas que eles haviam criado. A decepção, o problema deles não era que Jesus não tinha cumprido aquilo que ele havia prometido. O grande problema é que a concepção que eles tinham sobre a palavra redenção estava errada. Nas expectativas deles, o Messias, o Redentor, viria para libertar o povo do domínio do império. E eles esperavam por isso durante tanto tempo. De repente se apresenta Jesus, as pessoas colocam essa expectativa, essa esperança sobre ele, mas agora ele está morto, ele não pode ser esse Messias. E eles chegam a duvidar de quem era Jesus. Parece um tanto quanto estranho, mas por vezes esse é o retrato de quem nós somos. Quando as coisas ficam difíceis demais, quando as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos, quando nós perdemos um emprego, quando um ente querido morre, quando alguma tragédia acontece, é muito fácil a gente duvidar e falar: talvez ele não seja Deus de fato. Talvez Deus não seja assim tão poderoso quanto eu estava esperando. O problema não é com Deus. O problema é com a expectativa que nós criamos acerca de Deus. O problema não é sobre a identidade de Jesus, sobre quem Ele é. O problema é que eles esperavam coisas de Jesus que Jesus nunca havia prometido fazer. E às vezes nós nos portamos exatamente desse modo. Criamos uma versão idealizada de Deus, que na verdade é um reflexo de quem nós somos, só que como se tivéssemos poder para fazer todas as coisas. Tem um escritor, se eu não me engano, é C.S. Lewis, que ele fala que se o seu Deus não discorda de você em absolutamente nada, é muito provável que você esteja adorando a si mesmo.
E às vezes a nossa visão de Deus é uma visão que é exatamente quem nós somos, como nós seríamos se nós tivéssemos todo o poder do universo. Mas esses homens estavam errados sobre a concepção deles acerca de Jesus, e nós também estamos errados quando nós pensamos desse modo. Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Esses homens estão falando com Jesus sem saber que era ele. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Parece que aqui há um relato esperançoso. Mas eles terminam dizendo, mas não o viram. Ou seja, o corpo não estava lá, mas eles também não viram Jesus. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pode afirmar que o corpo não estava lá, mas não tem como a gente afirmar que ele ressuscitou, porque a gente também não conseguiu vê-lo, ninguém viu Jesus ainda. Se lembrem que em um dos relatos do Evangelho, algumas pessoas acham, inclusive, que haviam roubado o corpo de Jesus. Ora, chegaram no túmulo, o corpo não estava lá, mas eles também não viram, e aí há esse conflito, essa crise entre o que as mulheres falaram, mas eu não sei se é bem assim, porque ninguém viu, mas elas disseram que alguns anjos haviam falado algumas coisas, ninguém viu, eu não tenho como provar, e ao mesmo tempo os discípulos falaram que também o corpo não estava lá, mas se o corpo não estava lá, sabe aquela crise, aquele resultado dessa dúvida que por vezes também paira sobre nós? É exatamente isso que esses homens estão experimentando nesse momento. E aqui nesses versos nós temos um outro indício da veracidade do texto bíblico, que é exatamente o testemunho das mulheres. Naquela época, em Israel, os mestres da religião judaica, eles discordavam sobre se as mulheres poderiam ou não testemunhar no tribunal. A grande maioria dos mestres da religião acreditava que as mulheres não tinham uma palavra confiável e elas não poderiam testemunhar em um tribunal. Muitos achavam que a sua testemunha, que uma mulher como testemunha, não era uma testemunha confiável. Nós estamos falando do contexto daquela época. Então, se você fosse inventar uma história, essa não seria a melhor maneira de fazer isso. Se a ideia do evangelista fosse inventar uma história para parecer real na sua cultura da época, ele apontaria homens como sendo as primeiras testemunhas, porque a palavra dos homens teria um peso muito maior. Então, além de Lucas citar o nome de alguém que é Cleopas, ele nos deixa claro, por meio dessa descrição, que esse texto é um relato exato do que aconteceu. Se ele está dizendo que mulheres apareceram dizendo isso, ele não está inventando essa história, porque se ele estivesse inventando, ele citaria somente homens e homens confiáveis para a religião de que isso realmente havia acontecido. Há uma descrição exata dos fatos aqui, só que a essa altura nem Cleopas, nem o seu companheiro de viagem sabem disso. Eles têm dificuldade em acreditar nas mulheres, eles têm dificuldade em acreditar nos outros discípulos que viram que Jesus estava lá. Afinal de contas, embora o corpo não estivesse lá, Jesus também não tinha sido visto por ninguém. Então, N possibilidades surgem. Alguém roubou o corpo, alguém escondeu o corpo, as mulheres estão mentindo, os discípulos estão alucinados. N possibilidades surgem a partir disso, e eles não se dão conta ainda de que era Jesus que estava caminhando com eles, até que chega esse momento crucial na conversa, onde o próprio Jesus responde a eles, e ele começa a abrir os olhos daqueles homens para o próprio Jesus. Não de maneira visível, que talvez eles preferissem, e nós também, ao invés de Jesus dizer para eles assim, presta atenção, sou eu sou Jesus, olha para mim, vocês não estão percebendo. O que ele faz é apontar para si mesmo, é mostrar quem ele era, usando as Escrituras. Olha o verso 25, verso 26, no verso 25. E ele lhes disse, Jesus dizendo para os homens, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Ou seja,
eles tinham algumas promessas sobre o Messias em que eles se apegavam. Ele vai vir, ele vai restaurar a nação de Israel. Mas eles não se apegavam, eles eram seletivos nisso, porque eles não se apegavam na promessa que havia também por meio de todos os profetas, de que o Cristo, antes de entrar na sua glória, iria padecer. Você pega o relato de Isaías, por exemplo, que traz uma descrição exata da crucificação, e era um relato conhecido por esses homens da religião judaica. Isaías fala que ele seria ferido, seria traspassado. A gente tem profecias dizendo sobre, por exemplo, terem dado vinagre para ele, sobre não terem quebrado nenhum dos seus ossos, mas terem furado o lado do seu corpo. Todas essas profecias são realidades para todo o povo de Israel, mas eles não se apegam a isso. Eles acreditam somente naquilo que eles queriam acreditar. E nós, às vezes, somos seletivos também no nosso relacionamento com Deus, e por isso nós nos decepcionamos tanto. Porque a gente se apega simplesmente a atributos de Deus que nos fazem bem. Na semana passada a gente falou sobre isso. Uma das verdades do texto, Deus ele é soberano e nós podemos confiar nisso, e isso para nós é ótimo. Mas o mesmo texto que eu preguei na semana passada dizia que os nossos pecados não ficam ocultos diante de Deus, e isso para nós eu não sei se é tão legal assim. Então a gente acaba se apegando demais a algumas coisas de Deus, se esquecendo de outras, e é exatamente isso que traz a frustração para esses homens. Eles tinham algumas expectativas acerca de quem era Jesus, mas outras expectativas eles fizeram questão de não ter. E Jesus começa a repreendê-los, apontando o que eles conheciam. Se a decepção é resultado de uma expectativa que eles criaram a partir do conhecimento prévio sobre quem era Jesus, sobre quem era o Messias, sobre o que ele viria fazer, Jesus está mostrando para eles naquilo que eles conheciam. O Antigo Testamento, os profetas, e está repreendendo esses homens por não terem esperança e não perceberem o que realmente aconteceu. O Messias, o Cristo, o enviado de Deus, não seria um libertador político na concepção do que eles esperavam. Jesus mostra a eles que não foi isso que ele veio fazer. Ele não veio para ser um vitorioso como um grande guerreiro e líder militar, mas ele veio alcançar a vitória por meio do seu próprio sofrimento. A decepção desses homens é que eles esperavam uma coisa que Jesus, que Deus nunca havia prometido para eles. A sua vitória é alcançada por meio do sofrimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte: ora, se Deus não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos daria juntamente com ele graciosamente todas as coisas? O que isso significa para nós? Que do mesmo jeito que o Messias sofreu, os cristãos também sofrerão. Se o resultado da tua decepção, se a tua decepção, aliás, é causada porque você tem enfrentado muito sofrimento, a tua concepção de vida cristã pode estar totalmente errada. Nunca foi prometido para nós uma vida sem dor. Nunca foi prometido para nós que a gente sentiria a presença de Jesus ao nosso lado o tempo todo. Ele nos prometeu que estaria conosco. Ele não nos prometeu que nós sentiríamos isso o tempo todo, porque às vezes nós passamos por situações que, embora a gente saiba que Deus não nos abandonou, a gente não consegue sentir isso. Embora a gente consiga defender essa ideia, dizer isso de modo aberto, há situações na nossa vida que a gente não consegue experimentar isso, e é muito normal que você passe por momentos assim na sua vida, em que você luta para perceber Cristo do seu lado diante de tudo que está acontecendo. É comum se sentir assim. O que não é comum é você ser guiado pelo que você sente. O que não é comum é achar que Jesus não está do seu lado porque você não está sentindo Jesus do seu lado. O que é que te guia? O teu sentimento? Ou o que ele disse que faria? Estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. É normal se sentir assim, mas não é normal para um cristão ser guiado pelo que sente. Irmãos, nós não sabemos que Deus está presente porque nós o sentimos. Nós sabemos que Deus está presente porque nós confiamos na sua palavra, independente daquilo que a gente sinta. Independente do que esses homens sentiam. Independente do que eles achavam, Jesus deixa claro para eles
que as Escrituras estão apontando para si mesmo, para o próprio Jesus, o tempo inteiro. Olha o que ele vai dizer no verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Desde Moisés, desde a lei, desde todos os profetas, todas as coisas apontam o tempo todo para Jesus. Não há outro herói nas Escrituras. Não há um sem número de histórias avulsas, aleatórias, muito pelo contrário. A Bíblia é uma história única e todas as coisas apontam exatamente para Jesus. Jesus vai apresentar para eles aqui a primeira versão da série Jesus antes de Cristo, que na verdade é uma visão panorâmica do Antigo Testamento, para dizer que tudo está apontando para Ele. O que isso significa para nós em termos práticos? Quando você não consegue ver Jesus na sua vida, quando você não consegue percebê-lo no sentido literal, quando há situações da sua vida tão complicadas e difíceis, que você não consegue senti-lo caminhando do seu lado, olhe para as Escrituras e confie no que a palavra de Deus diz acerca do próprio Jesus. Quando você não consegue vê-lo, quando você não consegue ouvi-lo falando com você, olhe para as Escrituras. Vá para a sua Bíblia, veja Jesus na sua Bíblia. Ouça Jesus na Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Ah, mas eu quero ouvir de maneira audível. Leia em voz alta ou baixa o Cid Moreira lá, que ele tem um monte de textos bíblicos que ele está narrando ali. No princípio, eu não sei fazer a voz do Cid Moreira, mas é uma opção que você tem. A grande questão é que muitos preferem supostas profecias. Irmãos, eu creio de fato que Deus ele pode falar da forma como Ele quer. Mas Ele não precisa. Ele já nos revelou a sua palavra e a gente não precisa correr atrás disso o tempo inteiro. Deus fala por meio de profecias? Posso crer que sim. Eu não posso limitar Deus à minha visão teológica, litúrgica, absolutamente não. Para que eu ouça a voz de Deus, eu preciso de uma profecia dessa? Não. Nós somos místicos demais e pouco práticos em relação a isso. Um teólogo puritano do século XVII, chamado John Owen, ele diz o seguinte: se uma profecia não estiver de acordo com a palavra de Deus, ela é falsa. Se ela estiver de acordo, ela é desnecessária. E é exatamente isso. Se a profecia está contrariando o que diz a Bíblia, ela é falsa, é ponto. Se uma profecia está concordando no que a Bíblia diz, eu não preciso dela, porque eu já tenho as Escrituras. É a fonte confiável. Qualquer profecia que você ouça, a Bíblia te orienta a você julgar a profecia, a pensar se aquilo vem de fato de Deus. Agora, as Escrituras constituem para nós uma fonte absolutamente confiável. Se a Bíblia diz, é. Se a Bíblia não diz, não é. E eu, honestamente, fico um pouco frustrado quando as pessoas me perguntam assim: Deus fala com você? E eu não sei se eu já ouvi Jesus falar comigo de modo audível, assim, né? Eu me sentia meio estranho, assim, na época do seminário, que as pessoas falavam sobre o chamado. Tinha gente que via mão de fogo no céu fazendo vem. Tinha gente que ouvia Jesus chamando em lugares mais estranhos possíveis. E eu nunca tive isso. Eu sempre tive esse senso de vocação, mas nunca tive, assim, essa experiência sobrenatural de ouvir Jesus falar de forma audível. É óbvio que às vezes vem pensamentos, impressões por meio da oração, que parecem vindos do próprio Espírito Santo, é óbvio, mas eu não sei se isso conta para essas pessoas. Só que ao mesmo tempo, não me faz falta. Ah, você não quer que Deus fale com você? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se Ele quiser falar comigo, ótimo. Mas se Ele não quiser falar comigo de forma audível, Ele já fala comigo por meio das Escrituras. E eu tenho tanta certeza de que Deus fala comigo por meio da sua palavra, que isso me basta. Tem um exemplo bíblico que eu gosto muito. Está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 16 ao 21. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade.
ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da sua suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: esse é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está falando da transfiguração, quando eles querem fazer uma tenda, não sei se lembram desse texto, mas está Jesus, Moisés e Elias, e eles se propõem a fazer uma tenda, e aí não é necessário que se faça, ali na verdade é uma representação da lei por meio de Moisés, dos profetas por meio de Elias, e Jesus está ali entre eles, ou seja, o Filho de Deus, os profetas, a lei, e há uma voz que vem dos céus dizendo: esse é o meu filho, ouçam-no, obedeçam-no. Uma voz semelhante à que houve também no batismo de Jesus, para nos mostrar que Jesus é superior, inclusive, à lei e aos profetas. Mas aí o texto segue, e Pedro estava lá presente, ele está dizendo: nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que eu acho interessante nesse texto é que um homem que tinha visto a transfiguração, um homem que tinha visto Moisés e Elias, séculos depois da vida deles, um homem que tinha ouvido a própria voz de Deus falando sobre Jesus, ele vai escrever para esse povo dizendo: eu vi isso, eu fui testemunha disso, mas nós temos ainda mais firme a palavra das Escrituras. Embora eu tenha vivido essa experiência fantástica, a palavra dos profetas, a Escritura Sagrada é uma base ainda mais firme que essa experiência que eu tive. Nenhuma experiência pessoal é superior às Escrituras Sagradas. E a gente, igual um maluco, correndo atrás de profeta, porque ele adivinha número de telefone e CPF, pelo amor de Deus. As Escrituras nos bastam, irmãos. Lutero, na época da Reforma, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para essa vida quanto para a que há de vir. Lutero era um tanto quanto irônico e sarcástico, a gente consegue perceber isso por meio dos seus escritos, de relatos acerca dele. Mas nessa frase ele vai nos dizer, ao seu modo, da sua maneira, uma verdade que nos é suficiente, irmãos. As Escrituras nos bastam. Conforme esses dois homens ouvem Jesus falando, eles começam a perceber que as suas decepções tinham a ver não com quem Jesus era, mas com as falsas expectativas que eles haviam criado. Jesus veio sim para libertar o seu povo, mas essa libertação não era uma libertação do império como um poderoso guerreiro, mas essa libertação era Jesus se apresentando como um cordeiro sendo sacrificado, uma oferta a Deus por conta dos nossos pecados. Mas ainda assim, eles não reconhecem que quem está diante deles é o próprio Jesus. Versos 28 a 31. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Jesus faz menção de continuar a caminhada. Esses homens são bons anfitriões. Eles insistem com Jesus para que ele fique, o convidam para passar a noite com eles. E agora, ao redor da mesa, Jesus dá graças a Deus e parte o pão. Do mesmo jeito que ele havia feito na multiplicação dos pães, do mesmo jeito que ele havia feito na última ceia, e finalmente os olhos desses homens são abertos para que reconheçam Jesus. Eles não têm ao redor da mesa apenas uma lição, mas eles têm a revelação do próprio Jesus ressurreto diante deles. E quando isso acontece, Jesus desaparece imediatamente.
olha a experiência que esses homens tiveram. Olha o testemunho que esses homens tiveram. E o que eu acho bem interessante é que a admiração e o espanto deles não se dá por conta da experiência que tiveram, mas se dá por conta da exposição bíblica feita pelo próprio Jesus. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Esses homens estão admirados pela exposição do que as Escrituras dizem a respeito de Jesus e não necessariamente pela experiência que eles tiveram. Irmãos, quanto mais nós entendemos a palavra de Deus, mais os nossos corações arderão por Ele. As pessoas têm o costume de colocar como se fossem coisas excludentes. Tem gente que diz até que a gente não deve estudar a Bíblia porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Não sei se você já ouviu isso, mas é a situação mais sem sentido que alguém poderia inventar. As pessoas dizem, conhecer muito a Bíblia afasta de você a unção, o primeiro amor, e é justamente o contrário. Quanto mais nós conhecemos e entendemos a palavra de Deus, mais os nossos corações arderão por Ele. Você quer sentir a presença de Deus? O conheça por meio das Escrituras. Você quer saber e experimentar que Jesus está vivo? Mergulhe na palavra de Deus, porque às vezes nós não conseguimos senti-lo na nossa vida, mas nós conseguimos saber e confiar que o que Ele nos diz é absolutamente confiável, e por meio da sua palavra Ele nos promete, independente do que aconteça, eu estarei com vocês todos os dias. Eles não param nas Escrituras somente, esses homens não param no que o Antigo Testamento falava sobre Jesus, mas agora eles mesmos estão diante da promessa se cumprindo, e a ressurreição para eles agora não é mais uma história que as mulheres falaram, de uma visão de anjos que tinham tido, de alguns discípulos que comentaram. A ressurreição para eles agora se tornou um fato. O Jesus ressurreto está diante deles, e o que eles fazem a partir disso? Versos 33 a 35. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Quando Jesus ressurreto se revela a eles. Quando o Evangelho se torna uma realidade diante dos olhos desses homens que são abertos ao redor da mesa enquanto ele partia o pão. E imediatamente eles se tornam testemunhas dessa ressurreição. Uma vez que eles entendem, como todas as Escrituras apontam para a necessidade do Messias sofrer, morrer e ressuscitar, tudo muda. Eles compreendem a partir das Escrituras, e agora eles veem diante dos olhos deles, é claro, agora se torna óbvio. É claro que o descendente de Eva seria atingido pela serpente, porque havia sido prometido lá em Gênesis, sobre o descendente da mulher e o descendente da serpente, que o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, e este lhe esmagaria a cabeça. É sobre Jesus, se torna claro para ele agora. O descendente da mulher verdadeiro é Jesus, que esmagou a cabeça da serpente, morrendo na cruz no nosso lugar. É claro que era a vontade do Pai fazer o que o profeta Isaías havia dito, esmagá-lo por nossos pecados, que nos afastavam de Deus desde os nossos primeiros pais. É claro que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista havia profetizado poucos anos antes. É óbvio agora para aqueles homens que Jesus foi levado à morte como castigo pelos nossos pecados, embora ele tenha vivido uma vida perfeita. É claro para eles agora que a ressurreição aconteceu, porque esse era o plano de Deus desde os tempos eternos. A ressurreição está sendo consumada diante deles. O Evangelho agora se consuma diante dos olhos desses homens que haviam sido impedidos de reconhecê-lo, mas que agora esses olhos são abertos depois de terem compreendido que todas as Escrituras apontam para Jesus o tempo inteiro. A boa notícia da ressurreição é uma realidade visível agora. E a partir disso, a partir da certeza que Jesus havia ressuscitado, a partir da certeza de que ele venceu a morte, a partir da certeza de que tudo aponta para ele e ele cumpriu de forma plena e perfeita o plano de Deus, eles se tornam
testemunhas desse fato, e isso também deveria nos encorajar a fazer o mesmo. Eu concluo com algumas lições muito práticas a partir desse texto. A primeira delas é que a Escritura Sagrada é superior a qualquer tipo de experiência. Se você tem sentido Deus distante, se faz tempo que você não sente a presença de Deus, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Quanto tempo faz que você não se dedica de modo sistemático e sério a ler as Escrituras como algo rotineiro na sua vida? Não é abrir assim, uma vez por semana, sei lá, fechar o olho e deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Tem gente que faz isso, tá? Versão revista atualizada da caixinha de promessa. A pessoa abre e põe o dedo aqui, deixa eu ver. Não faz o menor sentido. Caixinha de promessa é outro troço que... Eu nunca vi um versículo numa caixinha de promessa mandando alguém se arrepender de um pecado. É normalmente coisas que elevam o seu sentimento, a sua moral. Você sai daquele momento ali feliz, anestesiado. Vai estudar a Bíblia de modo sério, de modo sistemático. Não estou falando para você pegar e ler 80 capítulos por dia. Não, leia um, mas leia de modo correto todos os dias. Decida, saia daqui hoje, pensando em termos práticos, decidido e fala assim, eu vou ler o livro tal. Vou ler o livro de Provérbios. Eu vou ler um capítulo por dia, mas eu vou ler meditando ali, pensando, entendendo como aquilo se aplica à minha vida. Eu tenho um segredo para contar para vocês. A partir do momento que você faz isso, você percebe Deus falando com você, por mais que você não consiga percebê-lo de modo audível, sabia? Não há experiência que seja superior ao dom da Escritura Sagrada. Faça isso de modo regular, faça isso de modo sistemático e veja a sua vida sendo transformada e Deus falando com você por meio das Escrituras. Se dedique a ler, se dedique a compreendê-lo. É triste saber que muitos de vocês, o único contato que tem com a Bíblia a semana toda é quando a gente abre para pregar aqui. Porque a gente está tão atarefado e tão cheio de coisa para fazer, e a rotina é puxada mesmo, o dia a dia é complicado, mas ouvir Deus falando com você não deveria ser algo prioritário na sua vida? É que nós somos místicos. Se tivesse, Deus falasse assim, olha, uma vez por dia você vai em tal endereço, que eu vou falar com você de modo audível o que você precisa fazer, como a sua vida vai melhorar, como você vai viver uma vida de acordo com o que eu estabeleci, a gente ia dar o jeito para ir. Mas Deus, Ele fala com a gente de verdade por meio das Escrituras e a gente não se dedica a isso. Tinha um meme há um tempo atrás que eu vi, que eu achei bem... Deu até problema isso que eu fui comentar e acabei bloqueado aí por um figurão evangélico. Mas o meme dizia, a Bíblia não é revista da Avon para você abrir só quando vai fazer pedido. E é exatamente assim que alguns tratam a palavra de Deus. Não, eu preciso tomar uma decisão importante. Deixa eu ver o que a Bíblia vai falar. Deixa eu abrir a caixinha de promessas. A Escritura Sagrada é superior a qualquer tipo de experiência, de modo prático. Saia daqui hoje já com esse compromisso. Se você tem dúvidas sobre qual texto, qual livro da Bíblia, pode me procurar no final, que a gente vai conversar, orientar. Eu vou te indicar alguns caminhos, algum livro para você ler junto, para entender. Assuma esse compromisso de agora em diante, se essa não é uma prática na sua vida, de ouvir a voz de Deus todos os dias. Como? Por meio das Escrituras. Em segundo lugar, entenda que tudo é sobre Jesus. Todas as Escrituras estão o tempo todo apontando para Ele, que é o cumprimento da promessa de Deus. Aqueles homens compreenderam isso durante essa experiência que foi narrada aqui, e a gente tem a oportunidade de saber isso hoje por meio das Escrituras. O tempo todo, desde o Antigo Testamento, desde a lei, desde os profetas, desde o Gênesis, todas as coisas estão apontando para Ele. E por último, ao compreender o Evangelho, se torne uma testemunha dele. A mensagem do Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem não deve gerar em você essa acomodação de dizer, agora eu estou salvo, está tranquilo, vivo uma vida tranquila,
estou salvo, mas isso deve gerar em você um incômodo, um desafio de que essa mensagem vá adiante e outros também ouçam para que creiam e também sejam salvos. Há quanto tempo você não fala sobre Jesus para alguém? Há quanto tempo você não expõe o Evangelho exatamente do jeito que ele é para uma outra pessoa? Não estou falando sobre costumes da igreja. Não estou falando do evangelismo terceirizado que a gente faz. Eu evangelizei hoje. O que você fez? Eu chamei fulano para ir lá na igreja. É bom, é bom. Vai ouvir o evangelho? Vai, mas você não evangelizou. Você não falou do evangelho. Você fez um convite para essa pessoa. Há quanto tempo você sequer faz isso? Você já parou para pensar? Se a mensagem do evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu entendo que vidas são transformadas e inimigos de Deus são transformados em seus filhos por meio dessa mensagem, o natural seria que eu anunciasse essa mensagem para todos aqueles que me cercam. Mas para nós isso também não é mais prioridade. Há quanto tempo você não faz isso? Sabe aquela alegria em compartilhar o que Deus fez na sua vida que você tinha lá no início da sua conversão? Cadê isso agora? Você perdeu? Você perdeu o encanto? Nós, às vezes, nos acostumamos com as coisas, vamos perdendo o encanto, mas o Evangelho nos lembra o tempo todo quem nós éramos e o que Deus em Jesus fez por nós. Se lembrando disso, saia daqui decidido a assumir esse compromisso de ser sempre uma testemunha dessa mensagem que transforma vidas. Paulo vai dizer que nós que cremos em Jesus, o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. É o próprio Deus habitando em nós. E o que ele vem para fazer em nós? Atos capítulo 1, verso 8, descrito pelo próprio Lucas, que escreveu o mesmo evangelho. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Se você não se dispõe a ser uma testemunha do evangelho, não é poder de Deus que você está expressando, não. O poder de Deus, por meio do Espírito Santo, nos capacita a anunciarmos essa mensagem e a apontarmos para Jesus o tempo inteiro. Assuma esse compromisso. Lê a Bíblia de modo regular e sistemático. Anunciar a mensagem do Evangelho para que outros ouçam e creiam. Pregar o Evangelho não é tarefa só do pastor e da liderança da igreja. É deles também, porque eles também são discípulos de Jesus Cristo, e esse é um dever para todo o discípulo. Esse é o resultado imediato de um coração que arde por Jesus. O coração que arde por Jesus não te leva só a querer ficar cantando e repetindo a mesma frase da música o tempo todo, e levantando as mãos e fechando os olhos. Pode ser que seja muito bom fazer isso também. Mas se o seu coração arde por Jesus, e isso não te leva a assumir um compromisso de testemunhá-lo e anunciar o Evangelho, é muito provável que você esteja simplesmente emocionado e não com o coração ardendo por aquele que deu a vida por você.